A maldade humana. Os fins justificam os meios. Provavelmente você já deve ter ouvido a frase atribuída a Nicolau Maquiavel, que os fins justificam os meios. Talvez o que você não saiba é que Maquiavel nunca escreveu tal frase. Assim como Thomas Hobbes não escreveu que o homem é mau por natureza e muito menos o inspirador da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau, afirmou que o homem é bom por natureza. O que aconteceu nesses casos foi, digamos assim, uma interpretação, uma licença filosófica e, desta forma, ficaram conhecidos com tais impactantes frases. Voltemos a Nicolau Maquiavel, filósofo do século XV, poeta e historiador florentino, que viveu na época em que Florença, assim como Roma, Milão, Pádua e Veneza, eram cidades-estados. Nesta mesma época, Veneza tinha uma constituição respeitada pela população. Florença, ao contrário de Veneza, havia mudado sua Carta Magna mais de 30 vezes em menos de um século. Maquiavel dizia que os homens bons em Florença eram considerados homens loucos e que para viver na Florença dos Médicis era preciso dominar a arte da convivência com a política tirânica dos príncipes governantes. Aqui para nós, e com a licença filosófica, podemos afirmar que Maquiavel queria dizer que aqueles que não sabiam ser astutos, inteligentes e espertos como uma raposa, não sobreviveriam na sociedade florentina. Maquiavel até se aventurou na política, mas acabou sendo preso. E foi aqui, no cárcere, que sua resiliência despertou e por isso aprendeu a jogar o jogo dos tiranos. Foi quando escreveu o livro O Príncipe e o dedicou a Lourenço de Médici, ninguém menos que o tirano de Florença. Seu livro provavelmente foi a moeda de troca da sua liberdade. Em sua mais famosa passagem, Maquiavel conta um exemplo assaz interessante. Trata-se de César Borgia, nada menos que o filho do Papa de Roma, Alexandre Borgia, que governava a Romanha em meio a uma revolta popular. Este conflito possivelmente acabaria numa guerra civil com milhares de mortos. Maquiavel cita no livro O Príncipe que o então César Borgia, para evitar essa mortalidade e para pacificar a Romanha, acusa e manda executar um colega chamado Ramiro de Lorca. Cortou seu corpo ao meio e os expôs em praça pública. Então Maquiavel pergunta: será que o que César Borgia fez foi mal? Segue a questão. Mentir, matar um inocente e evitar a morte de milhares de pessoas é considerado um ato de maldade? Voltemos ao início desse vídeo, pois é desse exemplo que surge a frase atribuída a Maquiavel: os fins justificam os meios. Ele nunca afirmou isso. Maquiavel apenas abria para uma discussão filosófica e assim sua filosofia rompia com a ética cristã. Política não se faz com água benta. Benedito Croce. Vamos ao conteúdo de hoje então. E o fazemos trazendo novamente o filósofo Nicolau Maquiavel, que, como disse, rompe com a ética cristã. Para ele, existem duas éticas. A cristã, que devemos sempre ser bons, dizer a verdade e por aí em diante. E a ética política, que não conseguiremos governar sendo sempre bons e dizendo sempre a verdade. Na opinião de Maquiavel, às vezes é preciso usar máscara para um bem maior. No capítulo 17 do livro O Príncipe, por exemplo, ele comenta: os homens são geralmente fingidos, ingratos, injustos, gananciosos e mentirosos. É claro que Maquiavel estava falando do homem político florentino, daquele tempo, lugar e circunstância. Homem este que se aproxima muito da política monárquica e suas tiranias. Nesse contexto, Maquiavel pergunta: é melhor um governante ser temido ou ser amado? E ele mesmo responde: se puder ser as duas coisas, melhor,
porém, se tiver que escolher, seja temido. Para governar, ele pergunta: é melhor ser um leão ou uma raposa? O leão é o símbolo da força, aquele que amedronta os lobos, e a raposa é astuta, inteligente, para enganar os lobos. A seu ver, na política é preciso ser as duas coisas. Mas, como disse anteriormente, se tiver que escolher, seja o leão. O italiano Benedetto Croce, sobre a filosofia de Maquiavel, diz que ele foi o primeiro a dizer que política é uma atividade para pecadores, que política não se faz com água benta. Chegamos no capítulo 18 do livro O Príncipe. Aqui Maquiavel diz: um príncipe não precisa possuir todas essas qualidades, basta que ele aparente possuí-las. Ele enraiza esta ideia. É útil parecer piedoso, fiel, humanitário, íntegro, religioso, ser tudo isso e manter o ânimo preparado para que, em caso de necessidade, se possa e se saiba agir de modo contrário. Foi por romper com a ética cristã e mostrar o homem como ele é, não como deveria ser, que seu livro O Príncipe foi queimado em praça pública e proibido pelo Index, junto com mais 4.000 obras, inclusive as de Thomas Hobbes. Essas obras só foram reimpressas a partir do decreto do Papa Paulo VI, em 1966. Como disse, Maquiavel é o primeiro filósofo político a romper com a ética cristã. Se ele vivesse nos tempos de hoje e perguntássemos a ele se um governante deveria ser temido ou ser amado, ser da direita ou da esquerda, provavelmente por ser um filósofo e observar os exames categoriais, ele talvez responderia: nem da direita e nem da esquerda, e sim do diálogo. Concorda? Maquiavel é atual e ainda hoje nos pergunta: será que eu posso mentir por uma causa maior? Será que eu posso corromper para um bem maior? Você é maquiavélico, que vê os homens como malvados, ou maquiaveliano, que nos instiga a pensar sobre a natureza do homem? O homem é o lobo do homem? Será que o homem é mau por natureza? Para o filósofo inglês Thomas Hobbes, o egoísmo é o mais básico comportamento humano. Ele acreditava que o homem é por natureza mau, e se você lhe tirar seu espaço, ele se torna agressivo e cruel com seu semelhante. Resumindo, para ele, o homem é o lobo do homem. No dizer de Plauto, homo homines lupus. E para conter o lobo, manter a ordem e a paz nos burgos, o homem deveria ser privado de certas liberdades. Para o filósofo inglês, os homens são perfeitamente iguais, desejam as mesmas coisas, têm as mesmas necessidades, o mesmo instinto de autopreservação. Por isso, em estado natural, ele necessita do conflito, e dessa forma surgem as revoltas e as guerras. Como então manter a paz nesse estado natural de guerra? A solução viria por meio de um pacto social, em que pessoas iguais renunciariam à liberdade em troca de tranquilidade. Já o filósofo Jean-Jacques Rousseau, ao contrário, acreditava que o homem é bom por natureza, mas o convívio em sociedade o corrompe. Talvez não sejamos nem bons nem maus por natureza, para cada um é de um jeito. É a singularidade de cada indivíduo que definirá o que somos. A singularidade é a digital de cada pessoa, ou seja, é única. Portanto, quando Hobbes diz ser o homem lobo do homem, ou seja, mal por natureza, isso é assim para ele. Quando Rousseau diz que o homem é bom por natureza, isso é assim para Rousseau. É, portanto, a representação do mundo deles e não uma verdade absoluta. E você acha que somos lobos de nós mesmos? Para o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda
Sakyamuni, 600 séculos antes de Cristo, diz que todos nascemos com uma mente primordial, onde a felicidade plena não oscila. Não somos nem bons nem maus, pois tudo isso é julgamento. Originalmente somos livres. O que nos faz viver esta dualidade, bem e mal, certo e errado, gosto não gosto, achando que elas têm vida e vontade, é justamente a ignorância. Ignorância de atribuir aos objetos e às coisas vidas próprias. Para o iluminado, como também é conhecido o Buda, não existe fenômeno senão na minha mente. E que, vivenciando isto, o mundo é uma única consciência de amor e de compaixão. Para o budismo, não existe certo ou errado, bom ou mal, existe sim o karma. Ou seja, tudo que sai da gente volta para a gente. Por isso o Buda ensina que minha missão é minha consciência. Ou seja, eu não sou só aquilo que penso, aquilo que falo, mas também aquilo que eu faço. Se jogar lama para cima, o que vai ocorrer? O homem lobo do homem, de Thomas Hobbes, o ser humano bom por natureza, de Rousseau, e o ser livre, de Buda. Em qual dos seres você se espelha? A servidão voluntária, do filósofo francês Étienne de la Boétie. Servidão. Geralmente, esta palavra está associada a um sentimento negativo, prejudicial, certo? Servidão é quando a pessoa é submetida contra a sua vontade a alguma situação. Para o filósofo Étienne de la Boétie, não é tão certo como possa parecer à primeira vista. Quer entender melhor? Então siga o raciocínio dele para responder a seguinte pergunta: como é possível alguém se submeter a uma servidão voluntária? Quase todos os pensadores que escreveram sobre a tirania pensaram do ponto de vista do tirano, a partir do opressor. La Boétie inverte essa lógica e passa a focar o tema sob a ótica do oprimido. O tirano é visto como um homem do mal, dominador, cheio de vícios. La Boétie, ao invés de ir ao tirano, foi ao tiranizado e perguntou: por que os tiranizados aceitam o tirano? O tirano tem o exército, a força bruta, tem as leis e os juízes na mão. Resumindo, ele domina toda uma sociedade, e o tiranizado não tem outro jeito senão submeter-se por medo, por complacência ou por alguma outra coisa subjetiva. O filósofo questiona, provoca e aconselha o leitor a olhar para o tirano e ver que ele é um homem como qualquer outro. Ele tem 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, 2 braços, pernas, cérebro. Como explicar que esse tirano tenha milhões de mãos, olhos, ouvidos, vigiando, espionando, pisoteando, enganando? De onde veio todo esse poder fantástico do tirano? A resposta é que cada um dos tiranizados deu ao tirano seus olhos, ouvidos, mãos, bocas, pés, filhos, enfim, deu a alma. E assim entregamos nossa honra para que os tiranos nos dominem e façam de nós o que querem. É por isso que essa servidão é voluntária. A questão é: por que fazemos isso? Para La Boétie, a resposta é simples. Nos entregamos aos tiranos porque nós todos também somos tiranos. E ele coloca que cada um de nós, no lugar que está, quer submeter, dominar, controlar o que está respectivamente abaixo de cada um. Portanto, para La Boétie, a sociedade inteira é tirana. Por isso, a tirania não é relacionada unicamente ao tirano, e sim a uma sociedade construída tiranicamente, inspirada pelo desejo de dominar o outro. Portanto, a servidão voluntária tem como causa nós mesmos. Será
que essa análise é válida para os dias de hoje? Você se vê como um tirano? Conclusão. Vale lembrar que em filosofia clínica não podemos universalizar conceitos. Portanto, quando Maquiavel diz ser o homem geralmente fingido, ingrato, injusto, ganancioso e mentiroso, era assim para Maquiavel no século XV. Ele usou a palavra geralmente, ele não disse todos os homens. Será que hoje ainda somos em geral assim? Fingido, ingrato, injusto, ganancioso e mentiroso? Thomas Hobbes diz ser o homem mau por natureza. Isso era assim para Thomas Hobbes. O que não difere de Buda, que ensinou que o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Por último, nem por isso menos importante, chegamos a Lavoisier, que afirma que a sociedade toda é tirânica. Toda? Claro, isso era assim para Lavoisier. Será que hoje esses filósofos e mestres diriam o mesmo se estivesse entre nós? Estamos mais uma vez diante dos pesos e das medidas de cada autor. Estamos diante da representação de mundo deles e não diante de uma verdade absoluta. Ou seja, isso era assim singularmente para cada um deles. Espero sinceramente que tudo isso tenha contribuído para uma profunda reflexão sobre a real natureza do homem e que tenha gostado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Estamos juntos!